Olá, irmãos, bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Eu sou o pastor Wagner Dionísio e esse aqui é o nosso canal de estudo da Igreja do Nazareno Leste e também comunidade Monte Aprazível. Você é sempre bem-vindo aqui. Já quero lhe pedir para compartilhar esse vídeo, essa aula com seus amigos, familiares aí, com os seus grupos de WhatsApp, para que nós consigamos, levar aí o conhecimento da palavra de Deus para mais pessoas. Eu quero começar essa aula fazendo uma oração, se você pode, da onde você está, feche seus olhos. Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por esse dia lindo que está lá fora. Esse domingo, Senhor Pai, dia 26 de janeiro, domingo, um dia que o Senhor preparou para nós. Obrigado. Obrigado pelos teus cuidados, pelo teu carinho, pelo teu amor. Pai, que essa seja mais uma aula proveitosa, que essa seja mais uma aula, Senhor Pai, de ensinamentos do Senhor para nós, acerca da Tua palavra, acerca, Senhor Pai, do Novo Testamento que nós vamos começar hoje. Pai, em nome de Jesus, usa a minha vida para falar e para ensinar os Teus filhos. Amém. Amém, queridos? Então hoje nós vamos começar o panorama bíblico do Novo Testamento, né? Semana passada nós falamos sobre a Bíblia, e hoje nós vamos começar no Evangelho de Mateus. Mas antes eu quero fazer uma correção. Para tudo aí. Eu quero fazer uma correção de algo que eu falei na aula passada. Lembra que semana passada nós estávamos falando sobre a Bíblia? E eu disse que a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, né? Gutenberg inventou a prensa e a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso. Porém, eu cometi um erro na hora de falar, né? Eu até anotei certo no meu esboço, mas na hora de falar eu disse que a data que a prensa foi criada foi 1955. E na verdade a data correta é 1455, tá? 1455. Então fica aqui a correção e o meu compromisso com você de todas as vezes que eu me equivocar em alguma informação, eu vim aqui diante de você fazer essa correção, porque nós temos o compromisso com a verdade de maneira correta, né? De maneira certa, tá bom? A verdade sendo verdade mesmo. Queridos, vamos começar então aqui o nosso panorama bíblico no Novo Testamento. O Novo Testamento é riquíssimo, o Antigo também, mas o Novo Testamento aqui, nós temos a biografia de Jesus nos Evangelhos, são textos muito ricos, inclusive o Evangelho que nós vamos falar hoje, que é o Evangelho de Mateus, tem muita informação. Nós não vamos conseguir falar de forma detalhada aqui, mas eu quero compartilhar com você alguns pontos aqui para a gente poder aprender sobre o Novo Testamento. Bom, então o Novo Testamento, ele é classificado, falando de forma geral do Novo Testamento, depois nós vamos entrar aqui em Mateus, ele é classificado por alguns livros, né? Como também nós classificamos lá o Antigo Testamento, como os livros proféticos, os livros poéticos, os livros históricos, lembra disso? Os livros do Pentateuco, né? Então, aqui o Novo Testamento também tem sua classificação. Então, eles são classificados da seguinte maneira: os livros dos evangelhos, né? São os evangelhos, que é a biografia de Jesus, que são 4, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois ele tem também um livro histórico, que é o Ato dos Apóstolos, livro de Atos, que conta a história dos apóstolos, realmente como o nome diz, Atos dos Apóstolos. Então ele vai contar aquilo que os apóstolos, discípulos fizeram, tá? Depois tem as epístolas, as cartas, que elas são classificadas em duas, que são as epístolas paulinas, que é as epístolas escritas por Paulo, pelo apóstolo Paulo, que são elas Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo e Tito, tá? E Filemão. Depois tem as epístolas gerais, que foram escritos por outras pessoas, que não é Paulo, que é Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João, e 3 João e Judas. E depois, finalizando, nós temos o livro profético de Apocalipse, né? Então é caracterizado como um livro profético. Então essa é a divisão, os livros proféticos, as epístolas
gerais, as epístolas de Paulo, o livro histórico e a biografia de Jesus, que são os evangelhos. Então essa é a classificação, eles são distribuídos dessa maneira no Novo Testamento e nós vamos começar falando aqui então sobre a biografia, né? A história de Jesus, como foi os dias dele, os dias que Jesus passou aqui na Terra. E nós vamos encontrar essa biografia em 4 desses livros, em 4 evangelhos. Foram escritos por 4 pessoas diferentes, por Mateus, por Marcos, por Lucas e por João. 3 deles viveram com Jesus, né? E especialmente Mateus aqui, que foi um dos seus discípulos, e um dele não viveu com Jesus, não andou com Jesus, mas ele escreveu por uma investigação. Ele investigou a história, ele pesquisou e aí ele escreveu, que foi Lucas, tá? Que era um médico, nós vamos chegar lá aos poucos. Talvez há quem pergunte, pastor, mas por que existe 4 livros falando da história de Jesus? Por que não um só? Porque são visões diferentes, são 4 pessoas. Imagina só que alguém fosse escrever da sua vida. Imagina que uma pessoa fosse escrever da sua vida e ela ia escrever, olha, eu conheço a pessoa tal, ela é uma pessoa agradável, é uma pessoa feliz, é uma pessoa de bem com a vida, é uma pessoa serva do Senhor. Aí imagina que uma segunda pessoa fosse escrever, ela ia escrever da sua vida, mas não com as mesmas palavras. Talvez ela enxerga você de uma forma diferente. Então é legal a gente entender e conhecer os evangelhos, porque nós vamos ver sobre a vida de Jesus de prismas diferentes, de visões diferentes. A mesma história, o mesmo Cristo, só que aí de formas, de pessoas diferentes, tá bom? Bom, então aqui nós começamos com Mateus. Antes de entrar aqui no contexto do texto, explicar para você quem foi Mateus, quem foi esse discípulo, né? Mateus, antes dele ser discípulo de Cristo, ele era cobrador de impostos. O que era um cobrador de impostos na época? Nessa época, o contexto histórico é que Roma era o império da época, né? Então Roma ela dominava sobre algumas regiões, inclusive sobre os judeus, sobre Israel. Então o povo de Israel estava sob o governo, sobre uma opressão de Roma. Então Roma havia instituído algumas pessoas para serem cobradoras de impostos daquela época, e esses impostos alguma coisa ficava ali para pagar algumas despesas, mas a maioria desse imposto, grande parte desse imposto, voltava para o Império de Roma. E esses cobradores de impostos eram judeus, né? Então eles cobravam impostos para Roma. E havia-se também, na época, o povo se falava que o cobrador de imposto roubava, porque ele cobrava o que ele queria. Então uma parte acabava ficando com ele e outra parte ia para Roma, né? Então nós vamos ver inclusive a passagem de Zaqueu, que ele fala, ó, se alguém eu roubei, eu devolvo 4 vezes mais tudo aquilo que eu roubei, porque era de costume. A Bíblia não fala que Mateus tinha essa prática, mas se você for pesquisar sobre os cobradores de impostos, eles faziam isso naquela época. Então, Mateus era um cobrador de imposto e ele era alguém mal visto. O cobrador de imposto era alguém assim, era a escória da sociedade naquela época. Por quê? Apesar dele ser de uma classe social alta, porque era alguém financeiramente abastado, ele era mal visto pelos próprios judeus, seus irmãos, porque ele era taxado como um traidor, como alguém que é judeu, cobra imposto do próprio judeu para mandar para uma outra nação, para mandar para Roma. Então, ele não era um cara que era bem visto, ele não era alguém que as pessoas queriam estar perto, não, ele era alguém mal visto, de má fama. Então, Mateus era esse homem, né? Ele tinha uma profissão que era vista de forma negativamente, que era cobrador de imposto. Bom, no capítulo 9 de Mateus, acontece o chamado dele, né? A palavra vai dizer que ele estava sentado na coletoria. Vamos ver lá que isso é interessante. Ele estava sentado, capítulo 9, versículo 9, diz assim, ó. Passando diante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Levi, ou Mateus. Legal que você vai ver aí também que Mateus tinha 2 nomes. Era Levi e Mateus.
né? Então os dois nomes, inclusive, era nome hebraico, né? Era nome judeu. Então Mateus, imagina-se que ele era judeu, filho de pai judeu e de mãe judia, né? O nome Mateus tem origem hebraica e significa dom de Deus. E o nome Levi tem origem hebraica e significa unido ou ligado. Então observa que ele tinha dois nomes, os dois nomes eram de origem, né, dos judeus. Então, passando adiante, Jesus viu assentado à coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Então esse é o chamado. Jesus vê ele, olha para ele, aquele homem que era mal visto pela sociedade, mas Jesus, ele quis ele. Jesus ele chamou Mateus, olha, me segue, e Mateus foi e seguiu. Então Mateus foi um evangelista, né? Foi um discípulo, um apóstolo de Cristo que seguiu, foi um dos 12, e aí ele narrou, ele escreveu a história de Jesus, que é o que nós estamos entrando agora, que é o Evangelho de Mateus. Bom, como discípulo, como apóstolo, Mateus fez parte do círculo íntimo de Jesus, testemunhando seus ensinamentos e milagres. Ele é também o autor do primeiro livro do Novo Testamento, que é o que nós vamos ler, o Evangelho de Mateus. Bom, o livro de Mateus está classificado como um dos evangelhos sinóticos. O que é evangelhos sinóticos? A palavra sinóticos vem do grego sinopsis, que significa visão conjunta ou visão geral. Então, existem 3 evangelhos que são considerados evangelhos sinóticos. Pastor, o que é isso? Evangelhos sinóticos são evangelhos que se conversam entre si. A maioria deles, os 3, né, a maioria deles tem o mesmo conteúdo, a mesma história, de formas vistas por pessoas diferentes, mas eles compartilham da mesma história, né? O Evangelho de Mateus provavelmente foi escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Isso a palavra não diz, mas historiadores dizem isso, tá bom? Então os evangelhos sinóticos são esses evangelhos que contêm aí boa parte de semelhança entre eles, é Mateus, Marcos e Lucas. Nesse caso aqui o evangelho de João fica de fora, porque ele é um evangelho um pouco diferente. As histórias dele também de Jesus, mas o que contém em Mateus, por exemplo, você consegue ler a mesma passagem em Marcos, você consegue ler a mesma passagem em Lucas, mas em João não, tá bom? Então, eu já disse aqui o contexto histórico, o Império de Roma era o grande império da época e dominava sobre os judeus. E o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, foi um livro escrito para os judeus, né? Então ele dá uma ênfase aí na tradição judaica. Mateus é escrito principalmente para a audiência judaica e frequentemente faz referência ao Antigo Testamento, demonstrando como Jesus cumpre as profecias messiânicas. Inclusive nós temos uma aula aqui no nosso canal sobre as profecias messiânicas, né? Então Mateus dá bastante ênfase nisso. Mateus, ele tem uma preocupação de dizer, de esclarecer aos seus leitores, aqueles que leem, inclusive, especialmente os judeus, mostrando que Jesus é sim o Messias, né? Então, de todos os livros dos evangelhos, Mateus é o que mais cita as profecias. Então, assim, no Antigo Testamento, nós falamos isso nas últimas aulas, né? No Antigo Testamento, havia-se profecias sobre o Messias. Isaías profetizava, enfim, vários profetas profetizavam sobre a vinda de um Messias. Em Mateus, então, todas as vezes, ou a maioria das vezes, que ele vai falar de Jesus, ele diz assim, isso aconteceu para se cumprir a profecia que dizia isso, isso, isso. Nós vamos ler algumas coisas aqui. Então, há uma preocupação em Mateus de deixar isso claro. Ora, Jesus, ele cumpre sim as profecias que falavam que o Messias ia vir e de fato ele veio, é Jesus. Então há essa ênfase de Mateus de explicar isso. Lembrando você que hoje o judeu ortodoxo, ele não crê que Jesus era o Messias. Até nos dias de hoje. Existem alguns judeus convertidos que sim acreditam, mas
boa parte dos judeus acredita que Jesus foi um homem relevante, né, para o mundo, a história dele é relevante a ponto de mudar o calendário, mas não creem que Jesus é o Messias. Então alguns estão esperando o Messias até hoje, tá bom? Então Mateus ele tem essa preocupação de escrever, ele apresenta Jesus como Messias, né? O evangelho que mais fala do Antigo Testamento. Bom, também aqui no Evangelho de Mateus, é o único evangelho que faz menção disso. Ele vai falar sobre a genealogia de Jesus. Então ele vai contar de quem que Jesus veio, né? A linhagem de Jesus. Talvez você, quando vai ler essa parte, pula, né? Porque parece ser algo chato. Ai, nome, pastor, aqui está falando que Jesus veio de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Mas isso é muito importante. Nós aprendemos aqui, inclusive não só importante para a história, para dados, né? Para teologia, mas importante inclusive para a revelação. Olha só uma das coisas que diz aqui, né? Ele vai falar, ele cita o nome de algumas mulheres, né? Entre elas ele vai citar Raabe, que foi aquela prostituta, né? Que guardou os espias, que acolheu os espias, que foi lá para espiar a terra. Nós já falamos nas aulas do Antigo Testamento. Aí ele vai citar também Ruth, né? Que foi aquela que casou com Boaz, nós também falamos sobre Ruth. Ele vai falar sobre Tamar, ele cita o nome de Tamar, que foi aquela mulher que se vestiu de prostituta para poder gerar filhos de Judá. Ele vai falar também sobre Betseba, que foi aquela mulher de Urias, a qual o rei Davi teve o adultério, cometeu adultério com ela e teve o filho e mandou matar Urias, aquela história que você já conhece. Então ele vai citar algumas mulheres, inclusive essas mulheres que eu citei, todas elas vistas, né, como pecadoras na Bíblia. E Jesus vem dessa linhagem, da linhagem dos pecadores, né? Então ele mostra aqui essa genealogia mostrando que Jesus ele pode sim mudar a vida das pessoas, né? Deus pode mudar a vida das pessoas, pode ressignificar a vida das pessoas e pode sim vir coisas boas de pessoas que tinham suas vidas destruídas, mas foram mudadas pelo poder de Deus, né? Então ele dá essa ênfase também, né? Ele destaca as suas raízes judaicas aqui através da genealogia de Jesus, dando legitimidade aí para dizer que ele é o Messias, que ele veio de Abraão. Inclusive há um dado interessante aqui no versículo 16, diz assim, ó, 17, perdão. Assim, as somas da geração de Abraão até o rei Davi foram 14. De Davi até o exílio babilônico foram mais 14. E do exílio babilônico até Cristo foram mais 14. Então olha só, ele vai dizer, olha, lá de Abraão, o pai da fé, aquele que Deus escolheu para fazer dele o seu povo, até o rei Davi foram 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia foram mais 14. E do exílio da Babilônia até Jesus foram mais 14 gerações, né? Então dando um total de 42, é isso? Me falha a memória, 42 gerações de Abraão até Jesus, tá bom? Então é um dado bem importante aí para o seu conhecimento. Bom, ele começa então aqui no capítulo 1, ele fala sobre a genealogia e depois, a partir do versículo 18, ele vai falar sobre o nascimento de Jesus, né? Então ele vai dizer que o evangelho deixa muito claro que o anjo aparece para José, né? A história você conhece, eu não quero entrar muito em detalhes da história de Jesus, porque nós não temos tanto tempo. Nossa aula já se passou aí 20 minutos, quase 20 minutos, e nós precisamos finalizar ela com 30, 35 minutos. Então, Jesus nasce, né? Por um sonho, o anjo aparece para José, avisa que Maria tinha engravidado do Espírito, né? Que não era para ele deixar ela, não, que era para ele colocar o nome de Jesus. Então, Jesus nasce em Belém da Judéia, uma cidade bem simples, bem pequena, inclusive isso também era uma profecia, né? Já tinha, Isaías já tinha dito sobre isso. Bom, aí os reis magos vão
visitar Jesus, né? Eles viram uma estrela e eles acreditaram que aquela estrela apontava o nascimento do Messias e eles vão até Jesus, eles descobrem, eles vão para Herodes, pergunta onde que tinha nascido o rei dos judeus. Herodes fica enfurecido, né? Herodes até fala para eles assim, olha, quando vocês acharem esse menino que nasceu, o rei dos judeus, passe aqui, me fala onde ele está, que eu também quero ir adorá-lo. Mentira. Herodes queria matá-lo, né? Porque ele não aceitava outro rei. Inclusive, Herodes, aqui eu quero fazer uma observação. Algumas pessoas acreditam que Herodes foi apenas uma pessoa. Na verdade, Herodes era um título, né? Tem origem grega e significa herói, aquele que é digno de honra. Então, na história bíblica, o nome é associado a vários governantes da dinastia herodiana, sendo o mais famoso Herodes o Grande, que governou a Judéia durante o período de nascimento de Jesus. Então, teve vários Herodes na história, mas esse foi Herodes o Grande, que foi o que mandou, depois nós vamos falar sobre ele, mandou matar as crianças. Mas aqui eu quero te falar uma outra curiosidade e observação que talvez você tenha, por conta de ouvir falar, tenha aprendido errado, né? Nós sempre ouvimos falar que eram 3 reis magos, né? 3 reis magos que foram visitar Jesus. Mas a Bíblia não fala. A Bíblia não fala que eram 3. A Bíblia fala que eram reis magos, que eram magos, né? A visita dos magos, mas não diz que era 3. A Bíblia, nós, né, algumas pessoas aí, imagina, né, criou-se a tradição que era 3 por conta dos presentes que eles levam, né? Então eles levam lá incenso, mirra e ouro, né? Que eram coisas valiosas na época. Então imagina-se que por ser 3 presentes, eram 3 magos, mas poderia ser 10, poderia ser 20, poderia ser 2, né? Só levaram 3 tipos de presente. Então a Bíblia não fala que era 3, tá bom? Isso aqui as pessoas interpretam que era 3. Bom, então Jesus nasce em Belém da Judéia, os reis vão lá visitar ele. Quando os reis vão voltar, eles não passam por Herodes para avisar Herodes, eles vão por outro caminho. Herodes fica enfurecido e manda matar todos os meninos com 2 anos para baixo. Então ele fala, manda matar, dá uma lei lá, baixa uma lei para matar todas as crianças com 2 anos para baixo, que assim ele ia de alguma forma matar Jesus. Mas o anjo aparece para José em sonho novamente e diz para ele, levanta-te e vai para o Egito, né? Então ele vai, José muda com a sua família para o Egito. Quando Herodes morre, eles voltam e moram em Nazaré, na Galiléia. Então eles não voltam mais para a cidade que Jesus nasceu e também nem para onde eles moravam. Eles vão para Nazaré, uma cidade que era na Galiléia. Então por isso que ele é conhecido como Galileu, né? Como o Nazareno, conhecido como Jesus, o Nazareno, né? Porque ele morava em Nazaré. Bom, o Evangelho de Mateus não dá muitos detalhes sobre Jesus criança, né? Ele fala depois da volta do Egito e aí no capítulo 3 ele já entra para João Batista. No final do capítulo 3, versículo 13, João Batista batizando Jesus, né? Batizando ali, fazendo o batismo de Jesus. E no capítulo 4, Jesus, depois do seu batismo, ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Então esse aqui é o começo do Evangelho de Mateus. Nós vamos precisar acelerar nossa aula. No capítulo 5 a 7, onde está narrado o Sermão do Monte, né? Então Jesus já ensinava, e esse aqui é o seu primeiro sermão. Ele vai para o monte, a multidão já o seguia por conta das suas palavras, do seu conhecimento. As pessoas já reconheciam Jesus como um mestre, como um rabi, como um professor. Então as pessoas seguiam ele para ouvir as suas palavras. Então ele vai lá para o monte, senta-se naquele monte e começa a ensinar. Então Mateus capítulo 5, 6 e 7 vai falar sobre as bem-aventuranças, tá? Essas bem-aventuranças são os ensinos éticos e fundamentais, como a importância do amor, da misericórdia, da justiça. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui para você, tá? Olha só o que diz.
um dos textos aqui das bem-aventuranças, né? Capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Então Jesus começa ali a falar os ensinamentos, os principais ensinamentos do Evangelho de Jesus, né? Daquilo que ele queria e esperava do povo. Inclusive, eu anotei aqui nesse livro 2 versículos chaves, tá? No meu ponto de vista. Um versículo chave está aqui no capítulo 5, versículo 17, que diz assim, ó: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumpri-lo. Então eu classifico esse versículo como um dos versículos chaves do Evangelho de Mateus. Eu já disse para você que é 2:1, que eu acredito é esse, né? Então ele diz assim, olha, eu não vim para quebrar a lei, eu não vim para derrubar a lei e os profetas, mas eu vim para cumprir a lei. E olha só coisas do tipo que Jesus anuncia aqui no Sermão do Monte. Por exemplo, ele diz assim, ó, ouviste que foi dito nos antigos, não matarás, quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Então a lei dizia que, olha, se você matar, você estará sujeito a um julgamento. Eu, Senhor, digo que, né, eu, Jesus, digo que se você só irar-se contra o seu irmão, você já estará sujeito ao julgamento. Olha só também o que ele diz acerca do divórcio. Também foi dito, aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Aquilo que a lei diz. Eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa da imoralidade sexual, faz que ela cometa adultério. E aquele que casar com a divorciada também cometerá adultério. Então observa que Jesus, ele não muda a lei. Ele não veio para mudar a lei, mas ele veio para dizer, olha, a lei diz isso, eu digo mais, eu digo isso e mais isso. Observa que Jesus, ele traz para dentro do homem algumas situações, não é só matar não, só de você se irar contra o seu amigo, contra o seu companheiro, você terá problema. Né? Então observa que ele traz para isso. Outra coisa que Jesus diz, ele diz assim, olha, a lei diz que se você for pego em flagrante adultério, você estará cometendo pecado. Eu digo que só de você olhar para uma mulher, cobiçando ela, querendo a mulher do próximo, você já comete pecado. Então observa como Jesus, ele tira o pecado de ser algo externo apenas e traz algo para dentro de mim, de você. Porque agora o pecado também acontece na nossa consciência. Não só se eu for pego em flagrante adultério. Porque naquela época, na época da lei, se houvesse adultério e a pessoa não fosse pega, não dava nada. Agora Jesus está dizendo, ó, mesmo que você não seja pego, mas se você comete, você já está pecando, você já está errando. Então ele traz o pecado para dentro de nós, né? A consciência do pecado, perdão, não o pecado. Ele traz a consciência do pecado para dentro de nós. Olha, não basta só você ser pego. Não, se você cometer, você já está pecando, né? Bom, no capítulo 8, a partir do versículo 8, vamos seguir aqui, mais 5 minutinhos a gente finaliza. No capítulo 8, ele começa então aqui a narrar, Mateus começa a narrar a série de milagres que Jesus faz, né? Mateus destaca a autoridade de Jesus em ensinar, em curar e em realizar milagres, apresentando como um novo Moisés que traz uma nova aliança. Então essa é uma das visões que Mateus quer deixar claro sobre o Messias, sobre Jesus. Do capítulo 13 em diante, então do versículo 8, 9, 10, 11, 12, vai narrar aqui os ensinos de Jesus, vai narrar os milagres de Jesus. A partir do capítulo 13,
em diante, né, vai conter aqui as parábolas de Jesus. Lembra que Jesus ensinava muito por parábolas, que são verdades eternas? Então ele pegava um contexto daquela época e ele falava uma história, contava uma história com um princípio eterno, mas de uma forma mais simples daquelas pessoas entenderem. Então, quando ele ia falar, por exemplo, com agricultores, ele usava, por exemplo, a parábola do trabalhador da vinha. Quando ele ia falar com pastores, cuidadores de ovelhas, ele falava, por exemplo, a parábola da ovelha perdida, né? Então, para cada público, ele trazia uma história com um princípio, com um fundamento eterno, né? Com um princípio bíblico aí de Jesus, para poder trazer um conceito, um ensinamento. Mas ele usava essas ilustrações, essas histórias que nós conhecemos por parábolas, tá? Então Mateus utiliza muitas parábolas aqui para transmitir ensinamento, destacando a natureza do reino dos céus e a moral da vida cristã. Mateus utiliza isso para mostrar as parábolas de Jesus, tá? No capítulo 14, acontece a primeira multiplicação de pães e também aquela cena que Jesus anda sobre as águas, que você provavelmente conhece, que os discípulos estavam no barco, a tempestade veio, e aí Jesus aparece lá andando sobre as águas. Os próximos capítulos, né? Capítulo 14, ele vai falar sobre essa cena. Capítulo 15, ele vai falar sobre as tradições dos anciãos. No 16, ele vai falar sobre os fermentos dos fariseus. Vai falar sobre a confissão de Pedro, né? Mateus vai explicar sobre isso. No 17, ele vai falar sobre a transfiguração. Depois, no 18, ele vai falar o maior no reino dos céus. E vai contando aqui a biografia, os ensinos, os ensinamentos de Jesus. Você pode ler com calma, nós não temos tanto tempo para isso aqui. Bom, no capítulo 28, eu quero dar detalhes aqui sobre o capítulo 28. Bom, no 27 acontece o suicídio de Judas, né? Que é interessante dizer também. No 26 já começa a preparação, já acontece a Páscoa. Judas trai ele, foi no versículo 26. No 27, o suicídio de Judas, nós já falamos. No 27, capítulo 27, também acontece a crucificação de Jesus. E no capítulo 28, acontece a ressurreição. Queridos, não dá aqui para mim ficar contando detalhes por detalhes da vida de Jesus. Você vai precisar ir na sua casa ler, né? Buscar mais do conhecimento, mas é um panorama, né? Nossa aula aqui é um panorama. É para você olhar de cima o que o livro está dizendo, quem é o autor do livro, para que público foi escrito. Então, quando você lê, você vai ler com mais facilidade. Então, no capítulo 28, ele vai falar sobre a ressurreição de Jesus e ele vai falar sobre a grande comissão, tá? Que aqui eu também coloquei, lembra que eu falei que era 2 versículos-chave e o segundo versículo-chave está aqui no capítulo 28, né? Então, o Evangelho de Mateus conclui com a ressurreição de Jesus e a grande comissão, onde Jesus ordena aos seus discípulos que façam discípulos de todas as nações. Está lá no versículo 19 e 20 do capítulo 28, que diz assim, ó: Portanto, ide fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então eu coloquei esses 2 versículos aqui como versículo-chave também aqui do livro de Mateus. É a grande comissão, é aquilo que Jesus deixou para nós. Então ele nos ensinou todo o tempo, né? Todo o evangelho de Mateus e os outros evangelhos, ele nos ensinou a verdade, ele nos ensinou o caminho, ele nos ensinou qual é a vontade dele para nós, e ele disse assim para mim e para você: agora vocês vão fazer discípulos em todas as nações, ou seja, vocês vão viver isso que eu lhes ensinei e vocês vão motivar e ensinar aos outros a viverem assim também. Vocês vão fazer discípulos à minha imagem, porque agora vocês também são a minha imagem, né? Vocês são
cristãos, né? Pequenos cristos. Vocês viram como eu vivi, vocês viram como eu agi, vocês têm os meus escritos, os meus relatos, a minha palavra. Agora vocês vivam dessa maneira e também ensinem os outros, façam discípulos, né, para viverem o Evangelho de Cristo, para viverem as boas novas. Bom, esse foi o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Nós começamos aqui o Novo Testamento, nós temos muitas coisas para falar, muitas coisas. Você vai ver que rico que será as próximas, que rica, né? Que será as próximas aulas. Vai ser muito gostoso conhecer um pouco mais. Nós temos mais 3 aulas aqui, né? Lucas, João e Marcos, para poder aprender sobre Jesus. Nós vamos falar outros detalhes que nós não falamos aqui. Depois nós vamos para a carta de Paulo, para as epístolas gerais, para Atos dos Apóstolos. Vamos também depois para Apocalipse. Então, assim, será dias, né? Vamos aprender aqui todos os domingos mais da palavra de Deus e será dias incríveis de conhecimento. Amém, queridos? Se você gostou dessa aula, se você pôde aprender alguma coisa, compartilha com alguém, com algum amigo seu, algum familiar, deixa o seu gostei aí, o seu like nesse vídeo e também a sua pergunta, o seu comentário, beleza? Deus abençoe a sua vida, eu quero poder orar. Pai, obrigado. Obrigado por essa aula, obrigado, Senhor Pai, porque o Senhor motivou o nosso coração em estar ensinando mais acerca do Senhor. O Senhor também deu sede àquele que nos assiste para conhecer mais acerca da palavra, para nos aprofundar. Na nossa comunidade nós estamos vivendo o tema do ano, o ano do profundo, e conhecer mais do Senhor, conhecer mais da sua palavra também é nos aprofundar no relacionamento contigo. Pai, que nós possamos ter mais e mais sede do Senhor, dia após dia, sede de conhecer da tua palavra, conhecer do Senhor, nos relacionarmos com o Senhor, não apenas a nível de conhecimento, mas a nível de intimidade. Pai, em nome de Jesus, nos dê uma semana abençoada na sua presença. Amém. Amém, queridos? Fique com Deus, tenha um domingo abençoado, né? Aquele que vai cultuar o Senhor conosco lá na Comunidade Leste, nós estaremos lá, aqueles que vão cultuar lá em Monte Aprazível. E se você é de outra comunidade, de outra igreja, está aqui, também que você tenha um ótimo culto nesse domingo, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.